Olá, eu sou a doutora Melina, desenvolvedora do Método Forfil, o método com 7 bases das melhores medicinas do mundo, que descobre a raiz dos sintomas e ajuda o teu corpo a iniciar o processo de cura. Agora eu quero conversar contigo sobre um assunto muito importante, que são as alterações do funcionamento da tireoide. Garanto que se não faz parte dos teus processos, tu conhece alguém que sofre com essas alterações, ou de hipertireoidismo ou de hipotireoidismo. Alterações da tireoide são muito comuns nos dias de hoje, mas elas, além de sintomas físicos, trazem muito enraizamento de bases emocionais. Se para ti esse conteúdo faz sentido, curte aqui e fica aqui comigo, porque eu vou te explicar toda a raiz emocional dessa alteração da tireoide. A tireoide, quando ela altera, existe todo um funcionamento fisiológico por trás desse processo. Existe uma alteração hormonal, existe uma alteração de sintomas físicos. Muitas vezes, as pessoas descobrem essa alteração baseado nos sintomas físicos, porque é através deles que a gente vai encontrar esse entendimento quando formos olhar para o adoecimento. Caso contrário, é muito difícil a gente entender em que momento isso aconteceu. Os sintomas físicos dessas alterações de tireoide, elas podem ser muitas vezes balizados pelas questões de peso corporal. Algumas vezes um aumento de peso corporal, outras vezes uma perda de vitalidade e automaticamente uma diminuição de peso corporal. A gente tem muitas vezes excesso de cansaço, a gente vê uma exaustão física, uma alteração do comportamento do ciclo circadiano, então do sono. Quando acontece essas alterações físicas, às vezes elas estão muito vinculadas a uma alteração rápida, uma alteração lógica ali no primeiro momento que a gente está perdendo vitalidade da tireoide. Junto com isso, a gente pode ter muitas dores musculares, porque o corpo trabalha de forma sistêmica. E quando a gente perde vitalidade dessa região, que é uma região hormonal, a gente acaba tendo uma alteração em outras várias regiões do corpo, trazendo essa exaustão, esse cansaço, essa alteração de sono. É muito importante a gente entender que a tireoide precisa ser olhada com muito carinho, porque existem situações muito importantes por trás dessa perda vital, por trás desse adoecimento, que são as raízes emocionais que fazem ela alterar. Muitas vezes a gente imagina que a tireoide acabou alterando do nada, ou por alguma vivência, ou por alguma forma de vida, né, que aconteceu do nada, que aconteceu porque, geneticamente a minha mãe tem, a minha avó tem, mas na minha família todo mundo tem alteração de tireoide. A gente tem que ter muito cuidado nessa fala. Por quê? Porque a gente traz de genética apenas 30% das tendências. É bastante, mas não o suficiente para suprir os 70% que a gente tem de epigenética, de ambiente, de situações onde a gente pode neutralizar esses 30%, mas ao mesmo tempo a gente pode potencializar eles. E aí sim gerar um padrão comportamental fisiológico familiar. Mas quando eu entendo a raiz emocional dessa alteração de tireoide, eu posso estar corrigindo, através da autocura, esse processo que talvez venha de vivências e de gerações. Quando eu entendo que a tireoide não vai alterar apenas no físico, eu já começo o meu processo de autocura, porque todo o adoecimento tem 3 bases comportamentais: o físico, o emocional e o próprio comportamento fisiológico. Então, por trás dessa alteração de tireoide, a gente tem raízes emocionais vinculadas ao tempo. O que isso significa? O tempo, quando eu me sinto atrasada em relação à vida, então eu preciso acelerar as coisas para chegar em algum lugar que às vezes eu não sei qual é,
mas a sensação de estar atrasado o tempo inteiro. Com essa idade eu já deveria estar assim assado, com essa idade todo mundo conseguiu menos eu não consegui uma promoção no trabalho, eu tenho que correr atrás disso. Então, aquela pessoa que está sempre com a sensação de estar atrasado em relação aos demais. Em contrapartida, as pessoas que querem reduzir essa aceleração e não conseguem. E não conseguem porque o corpo não permite, porque algo não deixa reduzir essa velocidade. Então, esse desequilíbrio em relação a tempo faz com que a tireoide, que é uma glândula de controle, fique alterada. A tireoide é uma característica, quando ela tem essa alteração, uma característica de pessoas que a gente costuma dizer que são pessoas tireoidianas, pessoas controladoras. Por que essa característica do controle para quem tem alteração de tireoide? Justamente porque é ela que faz esse movimento de tempo, de aceleração e de desaceleração. Quando o meu corpo entende que se eu controlar vai dar tudo certo, que não é verdade, ele acaba gerando um processo de gasto de energia vital muito grande nessa região de tireoide. Porque o que ele entende? Que se ele agilizar esse funcionamento, acelerar esse funcionamento, ele controla. E através do controle ele se protege. O que não é real. Mas isso acontece porque existe, sim, fatores emocionais escondidos em vivências e cicatrizes vivenciais prévias. Quando eu entendo essas duas situações, que a tireoide vai ter um fator físico de alteração, que ela vai trazer esses sintomas físicos e ela tem essa alteração de base, essa raiz de base emocional vinculada ao controle, à sensação de aceleração e desaceleração, eu começo a entender que existe uma possibilidade de autocura desse processo. Talvez essas sensações que a tireoide traz de controle, de aceleração e de desaceleração estejam sim vinculadas a cicatrizes vivenciais que a gente já teve. Situações de vida prévias que fizeram o corpo entender que se eu tiver controle, eu estou protegido. Se nós tivermos essas sensações vinculadas a alguma situação de vida que deixou esse registro, o meu corpo vai entender que é assim que ele sobrevive. E a partir desse momento, ele vai simplesmente repetir um padrão de perda vital de tireoide. Vai ter uma alteração ali, porque ele entendeu que é dessa forma que ele sobrevive. Pois bem, através do método Forfil, é uma forma que a gente tem de regular, desbloquear e ressignificar essas cicatrizes vivenciais que aconteceram e que levaram o corpo a gerar estas perdas de vitalidade. Quando a gente entende isso e a gente traz para o consciente esse processo de entender que existe uma base emocional, que existe uma necessidade de controle regulada atrás dessa perda vital de tireoide, essa sensação do consciente inicia o processo de autocura. Porque a gente sai do nosso processo inconsciente e a gente entra num entendimento. E a partir dali, eu começo a controlar o meu comportamento. E isso começa a ser entendido pelo meu corpo como uma sensação de pode sair do estado de alerta, pois a gente não está mais se agredindo. E aí ele entende que se ele sair do controle, nada vai acontecer, que está tudo bem. Então, alterações de tireoide têm uma raiz emocional vinculada a sensações de necessidade de controle e principalmente de tempo entre aceleração e desaceleração sentida pela pessoa em relação ao externo, que possivelmente seja algo que a gente traz de outras vivências e de outras situações. Talvez de uma infância onde tinha que fazer igual os outros, tinha que dar conta igual os outros, né? Ou tinha que recuar para se equilibrar dentro do contexto familiar, de escola. A gente nunca
consegue fazer essa ressignificação sem encontrar o momento da raiz e da cicatriz vivencial que aconteceu previamente. Então, entendendo um pouquinho sobre a raiz emocional da tireoide, se esse conteúdo fez sentido para ti, eu quero que tu clique aqui embaixo, entre no meu Instagram, que diariamente eu te entrego mais conteúdo sobre emoções e adoecimento físico.